relacionamento que você quer só cobrar, essas reações o tempo todo que outra pessoa tem que fazer do seu jeito, tudo isso é ausência de amor. E você não vai se sentir amado nunca cobrando. Quanto mais você cobra, mais você afasta a outra pessoa de você. E talvez a outra pessoa tenha feito tanto, mas você não valoriza. Mas dentro de você tem algo que precisa mudar. E a partir de hoje, algo vai mudar na sua vida se você quiser. Mas o direcionamento que eu vou passar para você exige de você o esforço. Porque olhar para dentro de nós não é fácil. A pessoa mais difícil que nós convivemos é nós mesmos. A pessoa mais complicada que a gente convive somos nós. Por que não é fácil mudar o nosso comportamento? A gente quer que o outro muda. E enquanto você quer que a outra pessoa muda para você se sentir bem, você sufoca a outra pessoa, você talvez persegue a outra pessoa e você ainda fere a outra pessoa. Sabe que a outra pessoa também tem suas feridas, que a outra pessoa também tem suas carências, que a outra pessoa também tem suas limitações. Por isso que Deus nos ensina que amar é doar. Se você espera amar através de um sentimento de prazer, na verdade, cada vez mais que você busca isso, mais você afasta do verdadeiro amor. O verdadeiro amor se manifesta na doação. É doar-se. É oferecer a outra pessoa. Às vezes você sem força, mas oferece a outra pessoa amor. Talvez você não esteja sendo ferida pelo seu marido, mas a partir do que está acontecendo, algo está sendo revelado. Sabe essas reações intensas que você tem, mágoas repentinas, conflitos constantes, a todo momento muito agressivo, impaciente, cobrando, querendo ter o controle sobre tudo. Tudo está ruim, tudo parece que é contra você. Isso que está acontecendo, na verdade, não é porque o outro criou a sua dor. Na verdade, ele está revelando algo que já está dentro de você. Tudo isso revela algo que está fazendo você sofrer. Carência, traumas, algum sofrimento que você viveu, que talvez você ainda não resolveu dentro de você, isso está sendo revelado agora, nesses momentos, talvez, que você acha que o seu marido está te ferindo. Talvez a forma que você pensa que ele fala, a forma que ele fala me machuca, mas por quê? Talvez ele nem tenha falado algo para te machucar, mas por que machuca? Você precisa analisar. Porque aquilo que não está curado dentro de você, você sabe o que acontece? Começa a revelar aquilo que você nunca conseguiu resolver. Aquela situação vivida no passado, aquela situação, talvez você nem lembra, talvez situações que estão inconscientes. Muitas vezes acontece de pessoas viver esse sofrimento, de não ter paz dentro de si, não consegue ter um bom relacionamento, porque dentro de casa, com seus pais, mesmo que inconsciente, mesmo quando criança, viveu isso. Talvez até na gestação. Mas você quer ter o controle sobre tudo e parece que está tudo ruim, parece que nada está bom, tudo que faz para você é pouco. Isso são carências que estão sendo reveladas. E enquanto você não parar para analisar sobre isso, você vai se perdendo. E talvez perdendo o amor da sua vida. Talvez perdendo a sua família. Perdendo a estrutura que Deus concedeu a você, uma pessoa, se você for analisar, uma pessoa para transformar a sua vida. Mas você não quer, porque na verdade tem que ser do seu jeito. Isso revela um sofrimento muito grande que precisa ser curado. Isso revela um trauma muito grande que precisa ser transformado. E tudo isso que você sofre hoje, isso tem como você melhorar, tem como você mudar, tem como você ressignificar isso que está ferido dentro de você. Olha o que acontece. Acontece muitas vezes que a gente viveu dentro da nossa casa algum conflito muito grande. Por exemplo, uma rejeição de um pai, a rejeição de uma mãe, uma briga conjugal e tantas outras coisas que aconteceram durante a nossa infância ou talvez no período gestacional. Tudo isso está guardado no nosso inconsciente. E se você não tiver coragem de resolver isso dentro de você, você fica querendo que a outra pessoa muda para te agradar. Só que nada vai te satisfazer quando outra pessoa tentar fazer tudo para te agradar. Pelo contrário, vai te irritar ainda muito mais. Porque a mudança ela acontece não é lá fora, é dentro de nós. Afetos desordenados, eles têm um porquê. Só que só você é a pessoa que tem condições de analisar isso para procurar corrigir. E é só Deus, pela graça de Deus, que nós conseguimos. Por exemplo, se você não foi amada pelo seu pai e quer que o seu marido dê a você aquilo que seu pai não te deu,
Ele pode fazer tudo por você, você vai sentir mal ainda. Talvez você vai cobrar dele cada vez mais, porque ele não consegue dar aquilo que o seu pai não deu. Ou se for sua mãe também, você não consegue receber hoje do seu marido, do seu cônjuge, algo que você não recebeu dos seus pais. E você talvez não perceba que você está exigindo tanto, essa briga constante, essa exigência constante de que a outra pessoa faça algo para te agradar, você está, na verdade, afastando a outra pessoa de você. Aquilo que a outra pessoa tem para você não é aquilo que seu pai deixou de te dar, nem sua mãe. A cura interior, ela é necessária porque se você não viver essa experiência de curar-se interiormente, você não vai conseguir sentir feliz, onde às vezes a pessoa pode fazer tudo para você e você não está feliz. Talvez se você analisar ao seu redor, parece que está tudo tranquilo, mas nada te preenche. Porque o único que pode preencher seu coração hoje é Deus. Aquilo que seu pai deixou de dar ou sua mãe, não adianta você querer cobrar deles hoje ou de outra pessoa. Só Deus pode preencher esse vazio. E esse vazio, quando Deus preenche, ele faz você sentir uma alegria tão grande que é por que amar é doar. É a maior felicidade tem em dar do que em receber, diz Atos dos Apóstolos. Porque quando você se sente amado por Deus, você quer amar. Quando você vê uma pessoa doente, por exemplo, e você passa a noite com ela ali, isso é amor. Isso não traz prazer. A alegria vem depois, porque o amor, ele se manifesta em não querer receber algo em troca, mas fazer porque aquela outra pessoa, mesmo que ela não mereça, mas porque Deus me deu a graça de fazer isso com outra pessoa. E tanto que Jesus nos ensina o amor, é quando nós visitamos uma pessoa que às vezes está presa, encarcerada. É uma pessoa que está abandonada, uma pessoa que está pedindo algo na rua. As pessoas desprezadas, as pessoas doentes. É fazer para essas pessoas, mas na verdade a minha carne, meu corpo às vezes não quer fazer isso. Mas a minha alma grita de necessidade de amar. E o melhor lugar para você viver a experiência do amor é na sua casa, é na sua família. Não vai adiantar nada você ficar gritando com as pessoas para mudar. Talvez você está sufocando as pessoas e afastando as pessoas de você. E Deus hoje quer transformar sua vida, transformar seu lar, através das orientações que você vai receber aqui. Examinar-se a si mesmo é uma das tarefas mais difíceis, como eu falava, mas é a mais libertadora e transformadora. Se cada um examinar a si mesmo, começar a olhar para dentro de si e começar a enxergar o que precisa melhorar, essa pessoa vive em paz. Então, o direcionamento para você é, a partir de hoje, com clareza, com coragem, começa a perguntar para você mesmo: por que mais me irrita na outra pessoa? Qual o comportamento da outra pessoa que me tira do sério? Você vai observar que o comportamento da outra pessoa talvez pareça com alguém que você conviveu que te feriu. Talvez é necessário você perdoar outra pessoa. Porque enquanto você quer que a outra pessoa pare com o comportamento dela, que às vezes é natural para ela, você vai ferir outra pessoa, você vai querer controlar outra pessoa e você não vai mudar dentro de você. Se você sente que a alegria, se a outra pessoa fizer do jeitinho que você quer, você nunca vai ser feliz. Porque outra pessoa nunca vai conseguir preencher o vazio que está na sua alma. Porque só Deus pode preencher. E preenche quando você não busca o seu interesse próprio, mas busca fazer a vontade de Deus servindo. Então começa a analisar o que te irrita. Porque aquilo que te irrita é algo que não foi resolvido dentro de você. É algo que não foi curado dentro de você. E precisa de cura. Precisa de libertação. A forma mais fácil, simples e poderosa de buscar uma cura interior é o examinar-se a si mesmo. É olhar para dentro de si e perceber: isso não condiz com a minha verdade. Eu irrito com isso porque algo não está resolvido. Toda irritação que você tem é algo dentro de você que não foi resolvido e que precisa ser resolvido. Então, por que você pergunta assim, por que isso me afeta tanto? Por que essas palavras? Observa que às vezes uma forma da pessoa expressar. Observa que muitas vezes o silêncio da outra pessoa. Às vezes você irrita com o olhar da outra pessoa. Irrita porque outra pessoa não fala o que você quer ouvir, ou porque outra pessoa não manifesta do seu jeito. É preciso você analisar isso. Por que isso está te irritando? Porque não é outra pessoa, é dentro de você. Então, que ferida que você tem, né, que está machucando? Qual é a ferida? É rejeição?
é abandono? É a ferida da humilhação, do desprezo? Às vezes você viveu isso na sua infância. Às vezes você viveu isso em outro relacionamento. E você generaliza como se todas as pessoas fossem da mesma forma. E você nunca vai conseguir viver uma experiência linda com Deus, consigo mesmo e com o próximo, se você não viver essa experiência de autoanálise. Às vezes você está educando os seus filhos na arrogância, na impaciência, na gritaria, querendo que os seus filhos façam do seu jeito, e você está sufocando os seus filhos, sufocando as pessoas que você convive, e muitas vezes fazendo tudo isso pensando que é vontade de Deus, pensando que está fazendo bem. Todas as vezes que você fala com agressividade, com arrogância, com impaciência, mesmo que seja verdade, isso é ofensa, isso é desprezo, isso é humilhação. Diz uma frase que eu ouvi isso há muito tempo: a franqueza que ofende não é sinceridade, é grosseria. Às vezes você é franca demais e machuca outra pessoa, e você não sente bem com isso. Então você precisa curar essa sua forma de falar, ou seja, aprender a silenciar, a falar de forma amorosa. Ah, Elano, mas é difícil demais. Sim, não existe as coisas boas não são fáceis, mas Deus pode tudo na sua vida, é preciso você começar a analisar. Então, a dor que está dentro de você aponta uma ferida que você não buscou curar. Ou seja, você tem um ciúmes muito grande, esse ciúmes é um sofrimento que você tem que precisa trabalhar. E como que você vai trabalhar isso? Quando você examina a si mesmo. Por que você está com ciúmes? Na verdade é porque talvez você não está confiando em você mesmo. Talvez é uma frustração sua do passado. Talvez por uma carência que você teve com a sua mãe, com seu pai. Muitas vezes o ciúmes é porque você acredita que sua mãe tratou melhor sua irmã ou seu irmão, e você fica com esse ciúmes, e a vida inteira quando você vê alguém sendo bem tratado mais do que você tem ciúmes. Então existe muitas formas de você analisar, mas é preciso você olhar para dentro de si e perguntar: por que isso me incomoda? À noite você vai analisar isso. Revise as suas reações do dia. Observa que todo dia você tem que analisar antes de dormir. Santo Inácio de Loyola sempre nos ensinou nossos exercícios espirituais. Antes de dormir, você faz uma análise, revisa todas as suas ações, reações, todo o seu comportamento durante o dia. Por que você reagiu assim? Você começa a observar e analisar que muitas vezes você reagiu por um impulso, não sabe nem o porquê. E nessas horas, quando você começa a analisar, você talvez encontre a causa fundamental. E aí é onde começa a acontecer a cura. Você fala: mas não faz sentido eu fazer isso. No dia seguinte já fica mais fácil para você vencer. Mas é preciso, ao invés de você encontrar culpado, encontrar uma solução com base na mudança do outro, comece a analisar dentro de você. Comece a identificar os gatilhos emocionais. Os gatilhos emocionais. Na hora que você começa a identificar: nossa, então é nessa hora, nesse momento que eu irrito, você vai começar a perceber que ali começa o autocontrole. O autocontrole começa quando você identifica a causa, quando você identifica o momento, e ali você começa a vencer. Significa que é de uma hora para outra? Não, mas é uma caminhada que vai fazer todos os dias você melhorar seu comportamento. Reconheça sem se defender. Porque muitas vezes as pessoas têm aquela mania de: não, eu errei, mas foi por causa daquilo. As pessoas, quando ela tenta se defender ou se justificar, na verdade ela só afasta de encontrar a solução, ela distancia da solução, porque a causa está em autoanalisar e reconhecer a sua falha. Cada um examine-se a si mesmo. E você começa a ordenar a sua vida, né? Porque aquilo que está desordenado dentro de você, você não percebe, mas a desordem dentro de você, muitas vezes você desordena a vida de outras pessoas também. Então a reação, por exemplo, quando você reage por impulso, depois você vê as consequências. Então é preciso você buscar consciência. Por que isso está acontecendo? Por que eu estou irritando? Na hora que você está irritado, você tem que silenciar. Se você falar nos focos de tensão, você fere outra pessoa. Então começa a perceber: essa ferida aqui, eu vou se curar dessa ferida. A ferida que está dentro de você, muitas vezes não percebe. Quando alguém aproxima de você, essa ferida faz você afastar da outra pessoa. Enquanto você não permitir ser curado dessa ferida, você vai ferir outra pessoa. Porque uma pessoa ferida fere, uma pessoa curada, ela cura. Então começa a perceber essa impulsividade sua, essas reações espontâneas. Começa a ter domínio próprio, que é temperança, que é um dos frutos do Espírito Santo. Tudo isso você vai conseguir ordenar através da sua autoanálise, da sua autoavaliação. Quando você começar a olhar para dentro de você
e fazer essas perguntas, você vai começar a transformar a sua história. Porque a mudança acontece dentro de nós quando nós reconhecemos as nossas falhas. E aí vem uma transformação muito grande, porque você começa até a ter vergonha daqueles comportamentos, mas em Deus você vai encontrando força. Então isso vai mudar a sua vida. O que irrita você na outra pessoa, o comportamento da outra pessoa que tira você do sério, revela o que ainda está dentro de você desordenado. Por quê? Porque toda irritação que você tem com relação ao comportamento da outra pessoa é porque algo em você não corrigiu e você percebe claramente no outro. E se você percebe claramente no outro e está te irritando, é porque você não resolveu dentro de você. Porque quando está resolvido, isso não vai te irritar. Se você gostou do vídeo, comenta aí, eu decido ser curado. Eu decido ser transformado. Um beijo no seu coração. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Beijo no seu coração.